Hoje falamos sobre a profissão de juiz estadual. Nesta edição, já falamos sobre a carreira, a atuação na área da infância e juventude e sobre a dedicação do magistrado ao ofício de professor. Está conversando comigo o Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Antônio Marcos Alvim Soares. Após se formar e ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o candidato a juiz ainda tem um longo caminho pela frente. E a nossa equipe foi conferir algumas das maiores dificuldades enfrentadas pelos candidatos que concorrem a uma vaga para juiz de direito. A reportagem é de Fernanda Miguez. Dedicação, compromisso e muito estudo é o que não pode faltar na rotina de quem quer ingressar na magistratura. A preparação começa bem antes de ser publicado um edital de concurso público para juiz substituto. Rafael já concorreu à vaga por 2 vezes e acredita que a aprovação de um candidato é consequência de uma soma de fatores. Acho que a combinação necessária para ser aprovado num concurso desse nível é uma preparação não só psicológica, não só uma preparação em termos de conteúdo do candidato, mas também uma preparação no sentido de praticar esportes, praticar outras atividades que lhe trazem prazer, para que ele consiga manter durante tanto tempo a preparação, se preparando para efetivamente realizar o concurso. Esta desembargadora explica como são as fases do concurso de acordo com as disputas realizadas até o ano passado. A primeira fase, que era a fase da prova genérica, né, que era uma prova, o famoso risca-risca, né, eram selecionados algumas pessoas, num número determinado pelo edital. Essas pessoas elas estavam habilitadas para passar para a segunda fase, que era a fase da prova escrita sobre as matérias, sobre as mesmas matérias, mas de uma maneira mais ampla em relação a cada uma das matérias. As pessoas aprovadas nessa fase passam para uma prova oral. Se fossem aprovadas na prova oral, elas iriam para a última fase do concurso, que já era uma fase de um curso efetuado na escola judicial durante 4 meses. Para realizar o desejo de ser juiz, muitos candidatos buscam cursos preparatórios como este, mas o empenho para ser aprovado vai muito além da sala de aula. Apenas a preparação na sala de aula não é suficiente para a efetiva aprovação do candidato, principalmente num concurso em que a preparação não pode ser realizada num prazo exíguo de 6 meses, 8 meses. Para se estudar para um concurso, precisa-se de 90% de transpiração e 10% de inspiração. Um cursinho, ele vai te direcionar, te orientar e te colocar a par atualizado da matéria. No entanto, o aluno tem que transpirar. Daniela, que sempre quis ser juíza, parou de trabalhar há 2 anos para se dedicar apenas ao concurso da magistratura. O nível do concurso é muito alto, então tem que fazer no mínimo 80% da prova. Esse nível está ficando cada vez mais alto, então tem que estudar bastante para gabaritar a prova. Eu chego aqui no cursinho em torno de 7h30, 8 horas. E assisto a aula, almoço, volto e fico estudando da 1 até as 8 da noite. A pessoa, para ser classificada, ela tem que ter o requisito de excelência, sabe, no conhecimento jurídico. Nos últimos anos, o número de candidatos a juiz substituto aumentou em Minas Gerais. Em 2007, foram cerca de 3.500 inscritos e 32 aprovados. Em 2008, quase 4.200 e 11 aprovados. Já em 2009, houve quase 6.000 candidatos. Destes, 88 tomaram posse no ano passado. Numa determinada época, nós tivemos muita dificuldade em preencher as vagas. Mas nos últimos concursos, os candidatos têm sido excelentes, né? E as provas têm sido razoáveis. Eu acho que o concurso em Minas Gerais não é difícil, ele é razoável. O concurso hoje é mais difícil do que do passado? Claro que sim. Eu fiz concurso para juiz de direito em 1966. Existiam quase 200 vagas no estado, porque a remuneração era muito baixa, e nós éramos 68 candidatos. Então passamos todos. Mas hoje você enfrenta aí, às vezes há 60 vagas num concurso, tem 4.000, 5.000 candidatos. Então a disputa hoje é muito mais acirrada e a pessoa tem que estar muito mais bem preparada. Os concursos dos últimos anos abordaram matérias apenas de nativo e essas matérias corriqueiras para o juiz.
Mas ela explica que o Conselho Nacional de Justiça determinou novas regras e outras matérias devem ser incluídas. E parece que foram português, psicologia, sociologia e filosofia forense. E outras regras também que o Conselho quer, prova oral gravada e várias regras para tornar o concurso mais transparente. O Tribunal de Justiça sempre fez concursos transparentes, mas agora com essas regras eu acho que a transparência ficará evidente, não só para o tribunal e para os que fazem o concurso, mas para toda a população e todos aqueles interessados em serem magistrados no estado de Minas Gerais. Desembargador, quais são as principais dificuldades que esses juízes que passam no concurso enfrentam na primeira entrância, que é a entrância inicial, que eles começam a trabalhar? Primeiro, ele tem que passar por uma readaptação ao lugar que ele está se dirigindo, não é? Dificilmente o juiz vai para a mesma cidade onde ele nasceu, exceto uma cidade de grande porte. A outra parte após essa adaptação inicial no lugar, com a própria função. Desembargador, tem também a dificuldade de estrutura, né? Não resta dúvida, grande parte das comarcas estão precisando de uma informatização mais avançada e uma parte do fórum mais amplo. Essa parte corresponde ao próprio aumento da demanda e da procura do judiciário no Estado. Então é natural que isso ocorra, né?